é o ateu? Vocês sabem achar um ateu por aí? Tem 5 ou 6 pessoas ali e a gente vai ter que descobrir quem é o ateu deles, o infiltrado, o bárbaro. Se acontecer algo bárbaro na frente dele e ele não falar e ele falar o meu nada, não entendi. Não entendi, cara. Entendi. Como assim? Se ele não falar nada? Ah, se ele te falar o meu nada, entendi agora. Meu Deus, Alex. Entendi. Em vez de falar meu Deus, ele fala meu nada. Entendi. Jesus, vamos ver se a gente consegue descobrir. Aqueles caras, e hoje tentaremos descobrir quem é o verdadeiro ateu. 5 Pera, participantes. pera. Tamo bem? Tamo em 4K, é isso. Nós somos aqueles caras, e hoje tentaremos descobrir quem é o verdadeiro ateu. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que não tem fé em nada. Será que conseguimos acertar quem não Nossa. acredita no além? Vem descobrir. Ateu tem uma aparência específica? Julgando pela aparência, na primeira instância. Olha Vamos ver. aí, ó. Turminha. Boa tarde a todos. Dale. Só a galera da fé, né? Cara, eu Sejam todos acho muito que é o do de bem-vindos. boné E nós temos a azul. tarefa de descobrir no meio Eu dessas acho 5 que é o de pessoas boné quem de fato azul. é o único ateu, o único que nega a existência de uma figura religiosa. Então tem 4 falou pessoas aí que bonitão, mané. acreditam em Deus, qualquer tipo de Pela Deus. primeira e vão aparência, fingir pra primeira gente que não visão, eu acreditam. voltava Então, de gente, boné ó, azul. bem simples de vocês é o que a gente quer: nome, idade e porquê do ateísmo, tá? Vamos começar com você então. Meu nome é Emily, eu tenho 22 anos e eu acho que todo mundo nasce ateu, né? A gente é obrigado pela sociedade a escolher uma religião depois, mas eu sempre fui. Não tenho quando comecei, desde quando eu nasci, e ao longo da minha vida eu nunca senti a presença de Deus e sempre foi assim. Sentiu confortável em falar isso agora? Na verdade, não. É uma coisa que eu tô vivendo agora. Acho que depois, nas próximas perguntas, eu vou explicar mais. Ih, eu acho que já tá enrolada, né? Não, mas gostei da Mas sinceridade. mas é legal. Gostei da sinceridade. Legal. Mas ela se contradizeu. Se contradizeu foi absurdo. E como é que fala? Contradisse. Se contradisse de quê? Eu falo sério, porque ela falou Não, que mas por que sempre você achou que foi a e falou contradição Fiquei dela? muito não ficou bom, confortável velho. de falar Então, mas comigo, ela disse depois que ia explicar o porquê desse desconforto, entendeu? Esperem, aguardem, calma. Você, meu amigo. Lucas, 28 anos, e o núcleo familiar sempre foi ateu, assim, então nunca fez muito sentido. Eu, ao longo da vida, tentei, desenrolei, mas sempre voltei ao ateísmo, assim. Voltou ao ateísmo, né? Como se fosse algo, tipo assim, que se pratica. Tu pratica o ateísmo? Não faço ideia, mano. Não, parece que ele foi pra um outro lugar e voltou. Também não sei não, Eu também mas não assim, sei. eu acho que há encontros de pessoas que não acreditam em Deus e conversam sobre, então eu acho que isso é praticar o Existe ateísmo. isso, hoje gente? eu não acreditei. Um encontro Você de pode ateísmo? Eu acho que, na verdade, ateístas? Um lugar onde... Existe um lugar, um local onde quem é ateu vai, se reúne com vários pra conversar sobre a não existência? Gente, se existe, eu também não sabia. Absurdo! Mas talvez o ateísmo seja justamente a ausência de prática, né? Mas você pode ter fé e não praticar, e aí você não é um ateu. Exatamente. Por isso, então, sua teoria não vale. Não, mas tem algum nível de prática, né? Você tá falando então que para ter qualquer tipo de religião você tem que ter uma prática mínima? Prática, entenda-se, né, como absolutamente qualquer coisa, assim. Por isso que eu Pensar falei, sobre. literalmente, ausência de prática, qualquer prática religiosa. Você, minha querida, seu nome, sua Por idade... exemplo, falar meu Deus é uma prática? A expressão, você já está automaticamente praticando quando você usa essa expressão? Ou não? E aí? né, uma breve explicação do porquê do ateísmo. Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos. Eu acho que eu nunca tive um evento vício assim de na minha linguagem vida também, que mas- me fizesse acreditar. Minha família é evangélica, mas não tive um momento assim que, nossa, senti muito isso. Acho que só é uma, sei lá, uma desculpa pra culpar Deus pelas coisas boas, o diabo pelas coisas ruins. Trouxe o nome dele. Alguém falou no canhoto. Do Zete Pele. Você, meu bem. Porque pra falar no canhoto, ele teve que sussurrar no ouvido do Pig. Coitado. Coitado do Pig, Meu velho. nome é Luana, eu tenho 22 anos. Minha família não é religiosa, assim, até tenho avós que, de vez em quando... Gente!
Sobre ateísmo eu não sei. Mas essa mulher tem alguma coisa que a gente já aprendeu com outra pessoa a identificar. Eu não vou falar aqui. Quando vão numa missa, numa coisa assim. Mas a minha família não tem religião, então não é E algo aí que faz vocês parte falem. do meu cotidiano e também não fez parte da minha criação. Luana, tu vai pra igreja, Luana. Eu também acho. Todo domingo tu tá lá. Todo avô, avó que vai à igreja uma vez ou outra vai direto. Eu sou bolota, tenho 26 Tu é o quê? Bolota. É o teu vulgo mesmo. Sou artista, eu canto. Não temes a Deus. Até quando eu era mais novo, a minha avó, Bom. os meus avós A pessoa tem nome de bolota, ela não deve cantar música gospel. me obrigavam a fazer catequese, eu odiava aquilo, que era sempre num sábado, 2 horas da tarde. Eu tinha que tava fazer sempre na catequese rua, obrigada brincando, também, soltando gente, café. quando era Minha avó criança. gritava lá pra ir pra catequese. Depois que ela faleceu e tudo mais, eu não frequentei mais a igreja, isso foi ali na minha adolescência. E aí, na minha área também não vejo Nunca nada vi também. que eu sinta a presença de Deus, vejo muita gente passando Mateus por muita chamando coisa. e bolota, mas simplesmente é não o acredito. apelido, né? Então, assim, dá pra resumir que a catequese meio que traumatizou, entre muitas aspas, assim, né? Tipo, criou uma relação ruim com a religião e depois você só se afastou. Pode ser que sim, eu também, pela presença de não ter mais a minha avó, eu também parei de acreditar também, porque era a única pessoa que fazia questão fazia mesmo, né? questão de eu estar ali dentro da igreja, então se não for pra ser com ela, eu prefiro não estar. Como é que é teu nome mesmo? André Luiz. Emily, eu acho que a sua resposta ela foi bem enigmática, né? Você falou que ia explicar um pouco mais e tudo mais. A Emily é muito mentirosa, né? Ela tá mentindo, Ela Beto. tá rindo pra caralho. Agora que a gente sabe Ah, o que tem de tão particular na tua ela é história mentirosinha. com o ateísmo. Vai se enrolar mais ela lá. é nervosa pra caralho. Nada. Eu achei que eu estaria mais. Vocês não são tão intimidantes assim. Isso aí! Toma, atacou. Vai tomando aí, nem procura ser, já botou um galho dentro. Então, eu sou de Campos, do interior. Eu nasci em berço católico. Sempre frequentei a igreja, a missa nos domingos. Mas aquilo de acordar fingindo que eu tô dormindo mais um pouquinho, fingindo que eu tô doente. Você falou que sempre foi ateia. E agora você foi à missa aos domingos. Não, eu sempre tive em berço católico, os meus pais. Pô, desculpa, gente. Quem fala berço católico acredita em Deus, pô. Desculpa, isso não é uma coisa trivial. Isso não é terminologia de ateu. Berço católico, de vagabundo. Escutei isso. Daquele cara que olha pra Deus e fala, tu Deus, não existe. Não tem como, pô. Tu pra mim é nada. Tô errado no que eu falei? Não, Ela falou que... A gente nasce ateu. Ela consegue escapar com essa resposta mesmo, mas de fato Berço chama atenção católico é mesmo, né? foda. Fale por você, pra É uma mim coisa ainda tá muito fora. da catequese. Risada Que absurda. risada cristã. Eu sempre estive inserida na rotina católica. Fiz catequese também, mas não me recordo de nada. Eu ia à missa aos domingos e sempre foi assim. Só que com 18 eu passei para medicina aqui em Niterói. Isso me afastou da minha família. Com a rotina eu também trabalho, passei a não frequentar a missa aos domingos. Não era uma coisa que eu já queria muito, né? Aqui a gente tem Emily, que era praticante e não é mais praticante, mas com certeza acredita em Deus. Essa é a história dela. Eu acredito nisso. Porque eu fui primeira comunhão, né? Catequese, crisma. Foi coroinha? Não. Ele é agora. Aqui na catequese. Tu é ateu, velho? Não. Foi criado em berço católico? Foi. Tu é o quê? Eu acho que eu fui criado no catolicismo, depois eu fui pra parte do espírita. Só que, tipo assim, eu só acredito em Deus, assim. Hoje em dia eu não pratico nenhuma religião. Tem mais alguma coisa pra eu continuar falando da história? Não, só explicar o que eu falei antes. Isso é difícil pra mim, porque eu acredito que eu tô um pouco mais afastada da minha família. Eu não vou com tanta frequência pra Campos. Meus pais sabem, eu já falei isso com eles. É um assunto, acredito que pra mim, resolvido. Mas o resto da minha família não. Eles vão ficar sabendo agora. Ela tá trazendo como se fosse, tipo assim, uma revelação, né? Cara, E mas tipo é um assim, pouco- tem Não, olha isso. só, Acho que tem, mano. Pra uma família, pra olha só. família que é... Gente, Realmente, Se a pelo família contexto, acho que dá pra entender. Se realmente for tudo verdade que ela tá falando até agora, ela nasceu numa família religiosa e ela descobriu que ela se identifica muito mais com não acreditar do que com acreditar. E pra fazer essa comunicação pra pessoas da sua família que tem uma religião, principalmente pessoas mais velhas, que são muito religiosas, eu acho que é uma coisa meio delicada. Concorda com isso, você, Luana? Eu acho que existe essa possibilidade, porque acho que, assim, a religião é uma coisa muito cultural. Então tem como você ter crescido numa família muito religiosa. Tá mentindo também, né? Então igual ela? saem as duas. O bagulho da Emily, cara. Todo convidado que já apareceu aqui falando, minha família vai descobrir agora. foi de No ralo, a final, Emily já foi, já. era um grande mentiroso. Desculpa, não tem como assumir algumas coisas assim pra família. Teve um momento específico no qual você falou, tipo assim, que você considere ter sido a virada de chave, assim, pra você se tornar ateu. Depois que minha avó morreu.
Depois sua avó morreu? Sim. Deus nunca fez parte da minha criação, nunca tive esse contato. Pra mim, Eu entendo que você não teve contato muito grande com religião por causa da sua família. Só que a religião não é um assunto que se sua família não fala, você não vê em lugar nenhum. Então assim, como é que foi pra você, por exemplo, seus amigos, pessoas próximas, referências, imagino que pra você também, você deve gostar de algum É que cantor que tem também, religião. gente, eles estão... Tipo assim, tu pode crer em Deus e não ter uma religião, não pode? Porque o ateísmo não é você não acreditar em Deus. Então você pode não estar, por exemplo assim, você não ser praticante de nenhuma religião, mas acreditar em Deus. Aí você não é ateu, tu simplesmente não pratica nenhuma religião, correto? Ou tô falando merda? Na minha concepção não existe isso, porque aí você seria tipo... Então, o ateísmo é você não acreditar em nenhum Deus. Mas você pode acreditar em algum... Tipo assim, acreditar em um tipo de Deus e não praticar nenhuma religião. Igual é o que o menininho ali falou que ele era. Que tipo, ele era católico e depois ele virou espírita e hoje ele não faz nada, mas acredita em Deus. Ou seja, ele não é ateu. Só que ele também não tem nenhuma religião. O agnóstico Qual foi o que contato que você teve acredita com as num religiões Deus, do mas mundo, não sem tem ser uma através da sua religião, família, que não não é? te pegou? É alguma coisa eu assim, conviver com se eu não pessoas me que engano. são católicas, evangélicas. E, obviamente, todo mundo tem um evangélico, conhece alguém que tentou converter, mas, assim, pra mim não fazia sentido. Entendeu? Eu não via necessidade de ter algo pra acreditar. Como eu vivi até hoje sem a necessidade da religião, então quando alguém chega pra mim e fala, vamos no culto jovem, Deus é isso, Deus é aquilo, entra por ouvir e sai pelo outro. Eu nunca senti essa necessidade, sabe? Você, Lucas, com todo o respeito do universo, tá? Você trabalhando com estereótipo Com aqui, medo você de tem um falar estereótipo merda do e se ateu que é lascar depois. cristofóbico. Eu tô errado? Pô, não tem. Como a minha família é ateia de base, nunca foi um problema, assim. Justamente por isso, em vez de eu fazer o papel do ateu chato porque os pais são religiosos, eu quis ser religioso em algum grau. E aí, no final de contas, não fez sentido. Por isso que eu falei mais cedo sobre voltei a ser. O que você considera como tentou ser religioso? Acho que tem uma coisa muito sincera, assim, que minha família paterna, tios, avós, são do candomblé, da Umbanda. Em algum momento na faculdade eu quis me reconectar com ancestralidade, mas nunca vinha, assim, a uma relação tão forte. Mas o que não batia ali pra você? Na identificação cultural muita, mas não nada que envolvesse algo além da carne. Ela rolou churrasco? Por que ele tem uma A parte corrente espiritual, você não cadeado conseguiu se no conectar com o pescoço? candomblé. Mas você falou que a parte ritualística, né? Ou seja, os encontros, a celebração, esse cara você não é ateu, conseguiu não. se Acho que ele identificar. é Você falou do que a parte candomblé cultural que você ele se identificou. falou. Você não continuou frequentando? Mesmo não sendo aquela conexão espiritual, mas tipo, tendo momentos legais ali e tal? Acho que me serviu mais como entender aquilo ali. Fui recentemente, ano retrasado, num da minha tia, que tem. Mas justamente, por não me sentir conectado, não faz sentido. Não me senti bem-vindo. Não bem-vindo, é bem-vindo. Mas eu senti meio falso, assim, eu estar ali. Da tua parte? Da minha parte. Por eles, sempre muito tranquilo, assim. Bicho, posso te falar? Tu substituiu os teus guias por esse cadeado aí. Caraca, não faz o menor sentido isso. Não faz, né? Você era pra ter ali um cordão com um bagulho religioso, e aí ele falou, cara, eu não vou passar pra um religioso que eu vou perder. Vou tirar esse cordão, vou colocar um cadeado pra me fechar. Pegou um cadeado da mala, mano. Não, cara, tem que falar uma coisa com a Juliana, hein? Juliana tá passando batida. Veio com uma história que eu achei muito básica. Nunca tive contato, minha família não é da parada, fé em Deus. Você falou uma frase assim, você falou, nunca teve nada na minha vida que me fizesse acreditar. Mas, por exemplo, os seus pais nunca conversaram com você sobre isso? Como é que é a relação com eles? Porque você falou que a sua família tem religião, né? E você meio que fugiu à regra. Como é que foi esse diálogo? Como é que foi? A minha avó é evangélica, eu fui criada pela minha avó. Ah, tá. E como é que foi esse diálogo com ela, por exemplo, então? Era pura obrigação, tipo, me obrigava, eu deixei de ir quando eu deixei de ser obrigada a ir. Esse é um clássico, né? Esse é um Não, clássico. ela é a favorita, né? Pô, tu Não, acha? por que tu acha? Acho. Pô, eu achei o Lucas muito forte agora. Tu E achou, a mano? Luana também. Pô, não achei, mano. Cara, pra mim eu consigo votar já. Eu também consigo. Então começa votando. Emily! Sabe uma parada que eu me liguei? Tipo, tiveram duas pessoas que falaram sobre sentir a presença divina, que foi Emily No e caso, não Bolota. sentir, né? A ausência de... Outra, na tua linha, desculpa. Lucas também falou carne, que é vocabulário tradicional da tropa. E o Pig trouxe churrasco. Então, tu viu a diferença? É, de quem é o temente a Deus? Não, Dito eu acho isso, que quem vou fala de carne Emily agora também é... também.
Beltrão? Ah, cara, eu acho que nesse primeiro round mesmo, foi a Emily que talvez tenha apresentado a maior Dali veio quantidade com de berço católico, discordâncias. um Voto monte na de Emily coisa, também. né? Maciel e Alvin. É isso, tá votado já. Pra mim, a Emily, a entrada foi conturbada, né? O início foi difícil, né? Cara, por que a Emily tá fazendo uma cara de negativo pra gente, Não amor? se Isso me preocupa, de certa Porque ela forma. deve ter passado a maior E tempão ameaçou. tentando Quando pensar ameaça, nisso, é aí a longe gente foi lá e ganhou. meu filho. Quando a pessoa... Ficou triste, né? Desbancada Ela logo na vai se primeira arrepender dessa decisão votação. que a gente vai tomar? Sim. A gente vai ser punido por Deus? Se você acredita nele... Eu voto na Emily também. Emily, muito obrigado. Obrigado, viu? Tamo junto. Obrigadão. A gente é muito bonzinho, Emily, porque com 30 segundos já dava pra ver que você não é ateu. Tô errado, Francisco Moedas? Não tá iluminada. Não tem como. Iluminada. Bom, vamos pro próximo round, então. Que eu vou começar com uma Pegaram pergunta na mentira, que, de vez em aham. quando, assim, ela poca aqui na minha cabeça. Vocês estão falando que vocês são ateus aqui, né? O que você acredita quando vocês morrerem, então? Morreu, acabou. É tipo, dormir isso aqui pra sempre. Pô, gente, se for assim, o mundo acabou, hein? Inclusive, eu queria muito que tivesse, tá ligado? Essa foi um motivo de tentar a conexão, assim, mas não faz sentido algum, assim, pra minha cabeça, cientificamente e ou espiritualmente. Se você realmente queria muito acreditar, por que você simplesmente não acredita? Não tem como a gente provar que existe vida após a morte, é uma questão apenas de acreditar. Então, se você quer acreditar, por que tu não acredita? Muitas coisas eu quero e não consigo. Ei! Barras. Quero ficar com alguém, por exemplo. Porque a pessoa é maravilhosa, mas não vem desejo, não vem sentimento. Então, não... Eu até consigo entender teu raciocínio, eu achei teu exemplo ruim. Porque quando tu quer ficar com alguém e não ter o desejo, então não quer ficar com alguém. Vamos lá, eu vou te ajudar. Eu quero parar de fumar. Eu não consigo parar de fumar nesse momento. Vou parar, tá? Bonito, Francisco. Gostei. Tô contigo nessa. Segue então pra Juliana. Eu acredito que não tenha nada. Pra você é tranquilo, você morreu, acabou. Não tem mais nada. Pra você é tranquilão. Luana, e você? Pra mim é a mesma coisa. Acho que quando a gente morre, a consciência desliga. Acho que a gente é parte matéria do universo, né? Quando morre, terra, acabou. É isso, volta a ser só parte da terra, do universo. A consciência pra você é uma coisa puramente fisiológica, então. É, o cérebro pagou, foi embora. E tu, Bolota? Pra mim, morreu, acabou. Tu nunca rimou falando de Deus. Olha só. Nunca botou Deus no teu verbo. Nunca rimou, falou de Vou procurar no Deus. Spotify depois, hein? Mano, vou te falar. Fala, o que tu ia falar, aqui Ramon? pra O gente que aqui. tá te incomodando? Sendo ateu, você automaticamente não pode acreditar que tenha nada? Acho que sim, mano. que a eu acho que descrição de porque, ateu- assim, o ateísmo é a renúncia de que há alguma coisa, Porque- né? Alguma coisa que rege a gente. Seja pós, seja pré, seja durante. Entendi, porque olha só, vou te falar assim, tipo assim, eu não acredito que as coisas sejam da forma que as pessoas dizem que são, mas eu acredito que exista algo. Então você é agnóstico. Você não é ateu. O agnóstico é o mais próximo do que você acredita. O agnóstico, ele não nega a existência de uma coisa... Uma energia, pode ser na Gente, figura é de uma energia, inconcebível. pode ser na figura de um deus mesmo. Ele não se reconhece Ele como só não se religião. reconhece nenhuma religião. Pô, é porque é inconcebível pra mim a ideia de que a pessoa se sente confortável em falar que morreu, acabou. Não é que é confortável. É que eu não tenho o que fazer, pô. E agora, falando especificamente da minha pessoa aqui, Pois já né? fui pra psicólogo por causa disso, porque realmente eu não acredito em Deus e eu acredito que se morrer acabou e eu acho isso uma merda. Mas alguém falou isso aqui também, né? Isso é uma coisa que a gente vai crescendo e aprendendo, né? Não aprendendo, sendo informado. Mas a disso. morte é muito né, doida. Isso você ia falar? E a vida, mano? Papo reto. Começou. Mas isso foi o que eu perguntei ele, tipo assim, na minha cabeça, a vida, ela faz parte da, tipo assim, a consciência, ela faz parte dessa vida, que é isso, né? Tipo, você só vive porque você tem a consciência, na minha cabeça. Pra mim é muito doido você ter uma consciência e isso ser alguma coisa só científica. Ou seja, tem que ter um propósito pra existência da vida, é isso, pra você? Não é nenhum propósito, tipo assim, pra mim, tipo assim, cara, o Ramon, ele vai ser o Ramon depois também, só que em outro corpo, em outra No parada. formato de cachorro. Moleque, imagina o cachorro rindo pra caralho. Tá dando ideia pra porra. Cachorro, Ramon. Ramon. Vou pegar vocês, hein, seus safados. Pô, tão me esculachando direto. Vocês me viram com a cara do Harry Potter, moleque. Então, tá entendendo? Mas, assim, eu não consigo acreditar que eu vou morrer e essa minha consciência, ela nunca mais vai existir. Não, é isso aí pra mim é o que me fode também. Tipo assim, se a consciência não se dissipa e ela é uma linha contínua. Não, nasci agora, pra mim é. O que pra mim é aconteceu agora. antes? Eu sou espírito, eu sou novo, sou novo. Então me explica a regressão. Caraca. Olha só, o que eu tô falando existe, tá? Só que, tipo assim, eu sou muito leigo religiosamente falando. Mas em alguma religião, que eu não sei qual é, existe a regressão. Que você volta nas suas vidas passadas. Mas é uma loucura como você falou isso como se fosse um fato, tá ligado? Então me explica a Mas regressão. isso é um consenso. Então, Eu cara, não acho que tem mas foi o que isso. o Beltrão falou, não existe fato. Mas concordemos o seguinte, é mais fácil provar o meu ponto do que o teu ponto. Não. Não, na verdade não dá pra provar o seu ponto. Então, não dá pra provar nenhum dos dois pontos. Não, mas o meu eu tenho mais argumento. Não, no meu também. Assim, eu já vi na minha frente, eu não sei se é encarnação ou reencarnação. Ih, eliminado. Ah lá!
Só a palavra só, não quer dizer que acredita. Eu já vi pessoas voltando É tipo a Valorant, outras vidas você passadas, morre vidas e volta passadas. pra Não, mas assim, Isso. você viu, não? Cara, Você pô, vê não, pessoas que supostamente... Não, mano. Calma. Você confia em uma pessoa, não confia? Confio mesmo. Se sua mãe, sua mãe recebeu uma pessoa e ela fala que ela recebeu, só fala que ela é mentirosa? Sim. Vale do que cada um acredita, pô. Eu não consigo Sim. acreditar que minha mãe vai mentir isso pra mim, tá ligado? Minha tia, eu amo minha tia. Ela falou assim, eu juro, eu vi uma nave espacial passar. Eu falei... Pode crer, tia. Tipo assim, só pra resumir o que eu tô querendo dizer, mano. Eu participava do Centro Espírita e A cara dele é melhor. Eu falei, pode crer, tia. nessa regressão é basicamente Tá um bem, acesso a doido. memórias de vidas passadas, tá ligado? Tipo, você ia para suas vidas passadas e sabia mais ou menos o que acontecia. E isso aconteceu com pessoas próximas a mim. Então, tipo assim, era muito difícil eu duvidar que isso era mentira, ou que alguém muito próximo a mim estaria mentindo pra mim. Então, tipo assim, isso cada vez mais marcou foi, muito, né? foi me marcando, tá ligado? Então, por isso que eu acho muito bizarro você não acreditar que acontece nada depois que você morreu. Ah, mas se a pessoa não teve uma experiência dessa... Mas isso vai além de mentira, tipo psicanálise, assim. As pessoas podem acreditar tanto que você vai. Exatamente. A mente humana, ela vai. O Lucas é forte, tá? Vocês leram sobre teorias ateístas? Tipo, vocês conhecem alguma coisa? Por exemplo, Galileu Galilei, Freud, são dois ateus que têm estudos sobre isso, ninguém faz ideia. As coisas que eu li de Freud não são do ateísmo, mas sobre ateísmo nunca fez sentido ler, porque não precisa me provar, assim. Então, pra vocês, a experiência pessoal e palpável é muito mais importante do que qualquer teoria. Eu acho que se a pessoa se tornar ateia, né, ela tende a talvez pesquisar, mas como a gente tá falando aqui, né, que não cresceram em famílias evangélicas nem católicas, então não tem por que você pesquisar, porque é uma coisa que é comum, né? Cara, muito legal essa tentativa dela de enganar a gente. É absurdo. É muito bacana. Absurdo. Luana, me conta um pouquinho mais. A sua mãe e o seu pai, eles obviamente não são irmãos, né? Então por que duas famílias ateias se uniram? Tipo assim, cara, é muito coincidência, né? Tipo, teu pai e tua mãe, dois ateus casarem. Não é que eles são ateus. Eu não cresci com influência religiosa. Tipo, como eu falei, minhas avós são aquelas pessoas, tipo, de vez em nunca vai na missa, não tem essa assiduidade. Eu acho que a minha mãe fez catequese, crisma, alguma coisa do tipo, mas ela não foi a pessoa que seguiu na religião, então ela não quis impor isso pra mim, e meu pai não tem religião nenhuma. Não é que eles são ateus, eles só não praticantes Não, mesmo. eles não... A minha mãe acho que acredita em Deus, mas sabe, pra ela é diferente. Meu pai acho que realmente não tem religião. Bolota, tu é bom no improviso? Sou. Cara, tu consegue improvisar uma coisa voltada pra esse tema religioso? Preferência sem dar uma diss pra Deus, tá? Tá ligado? Faço improvisado, tô aqui naqueles caras com a rapaziada. Eu não acredito em Deus, mas não discrimino. Você tá ligado? Se for o rap, eu faço e assino. Não faço música com Deus, eu só improviso. Você tá ligado, mano? Eu tô aqui contigo. Ei, tudo que eu faço aqui é com a minha capacidade. Tudo que eu alcancei foi com o meu esforço. Você tá ligado? Eu tô aí, faço free. Tô naqueles caras e agora eu faço aí. Isca bolota, beleza? Você viu que ele não quis entrar muito no tema? Pode ser pra ele não errar, pode ser pra ele ser não cancelado fingir, também, entendeu? Mas o improviso também é o que vem aqui na sua cabeça na hora. Gente, dito isso, eu acho que eu vou eliminar o Bolota, hein? Ou é Bolota ou é Luana aqui pra mim. Uma rápida passagem aqui, tá? O Lucas tá forte, tá? Mas essa frase dele, cara, de que ele queria acreditar, essa frase não me bateu legal. Pra mim, a mais forte eu tô com o Francisco, cara. Juliana, pra mim, é a mais forte até agora, mano. Só pela forma como ela despreocupadamente fala sobre qualquer coisa. Eu tô achando ela evasiva. Vamos lá, então, só aqui pra geral aqui. Lucas, você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Não. Você não teme a Deus. Tem... Tu teme! Tu teme! Só deixando bem claro que 3 de vocês acabaram de pecar, né? Só... E o outro tá com o braço cruzado pra não valer. O dedo no pé dele tá assim, ó. O dedo no... Bolota nem falou, cara. Vocês têm pessoas famosas Tô ou com medo, tô ídolos com medo. que são também ateu? Não tem tipo um grupo do ateu, não, gente. Não, às vezes você fala assim, por exemplo, eu fiz uma pesquisa no Google, pessoas que são ateus. E o Morgan Freeman, meu Deus, Absurdo. que foi Deus no Todo-Poderoso, é ateu. É uma curiosidade, se eu fosse ateu, eu ia saber. Desabafou. Eu gostaria de saber. Mas não seria maneiro, tipo assim, um encontro? Não, mano. Quero levar o ateísmo como uma nova religião. que a gente tá se querendo encontra, outra religião. debate o ateísmo. Aí acabou. Não, mas tipo assim, pra convencer as outras pessoas das crenças que você tem. Tem um grupo dos carecas, aí você vai pra convencer quem tem cabelo Aqui, ó, a tá raspar. entrando aqui, ó. Tá querendo aqui agora. Vamos lá, quem é mais ateu aqui da mesa? Eu tenho uma pergunta, porque assim, pra você ser ateu, você buscou o conhecimento em algum lugar, por exemplo? Tipo assim, você buscou tentar entender. Não, a minha relação especificamente com o ateísmo, ela veio na faculdade. Não era religioso, eu não praticava
tocava, eu só tinha religião. E pra mim fez muito mais sentido as explicações sobre a não existência de Deus, pra mim, do que a existência. Então, assim, durante as aulas de filosofia na faculdade, eu falei, cara, isso pra mim faz muito mais sentido do que o que eu aprendi na catequese. E aí eu passei a ler sobre. Por isso que eu citei o Galileu Galilei, o Freud, porque são ateus que eu fui procurar depois pra ler. E pra mim fez mais sentido isso, entendeu? Apenas isso. Porque isso me traz uma curiosidade, mesmo assim, cara, todos vocês estão no argumento de que, eu nasci com uma família que não era, enfim... Então, eles Ninguém estão trouxe religião, uma base, Exato, né, só de que, pô, estudo. sempre foi assim, mas vocês nunca tiveram curiosidade pra tentar estudar ou entender qualquer religião ou qualquer outro tipo de crença em ser o ateísmo? É que nós não estamos falando aqui de futebol, não estamos falando aqui de um esporte. Uma religião é uma coisa que é muito, muito presente na vida de todo mundo, entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade de, pra mim, simplesmente aceitar que vocês falaram, beleza, meu pai e minha mãe não são praticantes, eu não acredito em Deus, tá tudo certo. Não precisa também pegar um livro e virar um teólogo. Mas assim, alguma pesquisa eu acho que, não é possível. Pra mim, pelo menos, é só uma coisa, tipo assim, eu não tenho motivos para acreditar. Quando houver explicações lógicas e naturais, faz bem mais sentido Eu que acreditar. acredito, conheço naturais, sabe? Entre a ciência e alguém que tá me falando que tem um Deus que cria todo mundo e que é onipresente, nananana, eu prefiro acreditar na ciência, que é mais lógico, né? Pra tu, Juliana, qual foi a experiência mais próxima que tu teve com alguma religião? Quando eu era obrigada a isso, ó. Foi só essa época e depois nunca mais? Minha avó é muito, muito evangélica. Ela acredita muito e aí ela queria que eu acreditasse também. Só que Então, não pra ele rolou, conseguir não. argumentar Gente, é Juliano, contra, é Lucas, hein? tem Não é Lucas, embasamento mano. O Lucas usou no a que palavra acreditar. carne. ou- E ele não tava falando de churrasco. Exatamente, eu concordo. Tipo assim, ele tem que saber as religiões, ele tem que saber o que cada uma prega, porque se ele não acredita, ele tem que conhecer. Agora, ele não conhece, também não conhece os ateístas, não conhece nada, só é um vazio. Sei lá, parece que ele tá todo mundo mentindo. Vou me justificar aqui. Como eu disse antes, tive essa vontade de buscar, de entrar e relacionar com candomblé. Candomblé e Umbanda, as duas famílias paternas, Pois é. outras que são dali. Então, me apropriei do vocabulário. Outra, eu pesquiso antropologia em alguns momentos da vida, assim, não como profissão, né, como estudo. Então, as palavras vêm, assim. Então, de certa forma, tem um vocabulário próximo à religiosidade. Em outras palavras, Chico, eu sou letrado, não necessariamente. A gente é ateu, né, burro? Eu voto no Bolota. Eu vou no Bolota também, mano. Luana. Eu sou Luana. Marcel? Vou Luana, votar no Lucas, mano. Que isso? Caralho, 2-2-1. Voto protesto? Lucas pra mim não é teu não, mas vai. Cara, eu vou falar o seguinte pra vocês, cara. Quando o Chico perguntou se o Bolota é temente a Deus, ele fez uma cara. Os dois falaram não com medo do caralho. Não, e ele foi até pro lado. Pra quê? Pra desviar da palavra. Bolota, eu tô votando em você, meu irmão. Valeu, Bolota. a palavra atinge ele. Ele se desviou pra, né, a resposta de não ser menos perigosa. Round 3, perguntinha só pra gente conseguir Nossa, mapear aqui chutes. certas coisas. Artista favorito? Jussara Marçal, talvez. Você, Juliana. Felipe Rett. Eu gosto muito do Djonga, mas por muitos anos eu fui fã de Lua Santana. Tudo é fã do Luan Santana também? Muito fã, pô. Inclusive, o Lançador, quando quiser gravar com a gente, tá chamado. Não, Luan Santana, por favor. Aqui, eu tenho uma pergunta, vai ser uma pergunta direta pra Luana. E o lá de baixo? O que tu tem sobre ele? Mas quem não acredita na religião, não acredita em Deus, não acredita em diabo. Tu foi bem. Ela leu a cartilha, né? Ela leu. Foi bem pra boa resposta. Tu acredita no sem teto? Do sem teto. Tu acredita, meu troll? teto Bicho é ruim? Do foda. Noronha? Não é muito foda, não. Tô vendo você não pegar. Pô, não acredito não, mano. Pô, 3 horas da manhã, vocês estão no quarto de noite. Vocês não acreditam em espírito, vocês não acreditam em nada, mano. Gente, impossível, gente. Vocês não têm medo de nada também? Todo mundo já teve aquela conversa com os amigos na madrugada, contando histórias De terror. de terror. Sim. Vocês Bom pra não caralho. bate diferente pra vocês? Tipo assim, é só pra... tipo, beleza, é só uma história de terror. Terror, ficção. Da mesma forma que no filme tem monstro e não tem monstro na vida real, tem espírito e não tem E espírito. aquele na filme vida de real. terror baseado em fatos reais, não te pega, não? É a mesma coisa de quem acredita. Quem acredita tá falando pra mim que é verdade. Quem fez o filme baseado em fato real tá dizendo pra mim que é verdade. É Pô, fé de então cada um. olha só, tu entraria numa mansão que 20 pessoas já morreram lá dentro, de noite, que tá largada, tranquila. Ficaria suave, ia de ponta a ponta, tranquilo. Se 20 pessoas morreram, pode ter alguém matando lá dentro, né? Alguém escondido Não, matando. não tem ninguém. Mas calma aí, o mas cara só que uma matava pergunta aqui morreu. importante. O assassino vai estar na mansão? Não vai estar na mansão. Ah, tá. Que aí também eu não iria. A categoria dele é ateu não tem medos. É um psicopata Anda alucinado. sozinha, Não, 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 3 da mas- manhã. não, Não existe Você mesmo. tá Ateu é comigo? destemido. Eu tô falando assim, você vai entrar num lugar que Entendi. pode ser mal assombrado. Mas a questão do mal assombrado e do espírito é pra quem acredita que é mal assombrado. Eu preciso confessar uma coisa aqui também. Eu sou ateu? Sou ateu. Entro num lugar desse? Nem por um c...
Nem por E vou te falar por isso que eu acho que pode eliminar. Porque, mano, Eu também acho que ela tá forçando muito, ateu, mano. mas tem medo, filho. Lucas, você entraria? Não, eu ficaria bem com medo, na real. Agora tu já ouviu também tudo que a gente falou aqui? Total com vai neutrão, assim. responder. Sempre fui muito cagado desde pequeno, sempre muito medroso. Então, algo que transcende, assim. Então você não acredita, mas você tem medo. Você não acredita, mas você não duvida. Não, tipo, não é que vai vir um espírito, mas me dá um medo O estranho. ambiente, Marcel, não é um ambiente legal, pô. Na minha cabeça, sabendo que não tem nenhum assassino lá dentro, o único medo é que tenha uma parada sobrenatural, mano. O medo, ele mora justamente na irracionalidade. Não na racionalidade, tipo assim, aqui não tem espíritos. Não, tipo assim, cara, uma casa de madeira Tu acha que eu escolho ter medo de rachada. palhaço? Mas o medo tá atrelado a você buscar alguém pra te ajudar. Não necessariamente, Mas você pode desculpa, fugir. mas algum católico considera, se eu passei por uma situação que eu tive medo e falei, ai meu Deus, eu virei católico? Não. Então é isso, pô. Tem vários tipos de medo também. Esse é um medo de quem acredita em espírito. Ó, a Eu tenho teoria medo que eu de coisas, falei. Por exemplo, eu tenho um puta medo Do meu time ser rebaixado. também. Mas de bate-bola. Pô, eu sei que é uma pessoa... Luana, Tem o multimedo. Então entre o boneco do bate-bola aí. palhaço no carnaval. Tem medo de medos, né? Por que Eu vocês não têm medo gosto. de bate-bola, cara? Porque é um negócio que corre atrás de você com uma bola falando que vai te pegar. Fazendo fio no E, apito, e gente. esse Atrás negócio de você uma tá vendo. máscara. O bate-bola tu vê. É Bate-bola Mas mascarado sabe tem que tem uma medo. pessoa ali. Ah, mas aí ela tá de máscara, tá apitando no meu ouvido, batendo uma Olha aí bola que no bonito, chão. a irracionalidade do medo. O seu raciocínio, Marcel, ele diz muito, tipo assim, tá com medo por quê? É esse o teu pensamento. Eu Só já que é odeio isso, o medo palhaço, não tem imagina um porquê. palhaço Essa é a grande correndo atrás de questão. você Na falando que vai verdade, te até pegar com existe, uma mas, tipo bola assim, não é batendo da no chão. pessoa, Tá é de maluco? quem olha por fora, entendeu? Eu, por exemplo, olho pro palhaço e acho que eu vou morrer na hora. Não dá pra explicar isso. Eu tenho certeza que aquele cara não vai me matar. Falando aqui pra vocês Eu te agora. Só que entendo. quando ele entra naquela sala ali, eu olho pra ele e falo, eu vou morrer. Mas se você minimamente entendo, acredita te que entendo. existe alguma coisa que possa te fazer mal e que é de outra... Outro Eu plano. entendo ele. Outro plano, exato. Tipo assim, entendo você tem perfeitamente. medo. Acho que você não consegue ter medo se você não acredita que isso existe. Claro que consegue. Mas você vai ter medo de quê? A própria morte. Cara, meu irmão, os olhos, eles enganam, cara. Por exemplo, quando eu era criança, eu nunca acreditei nisso. Mas aí fazia aquelas brincadeiras lá do copo. Aí tu ficava meio, caralho, porra é essa? Né? Teu corpo entra num estado de alerta. Pelo medo de existir. É, mas eu não acredito. Mas você tem medo que exista. Perfeito. Então, é porque isso não é negar totalmente, entendeu? O ateu, ele não acredita em Deus. Isso, mas ela negou totalmente que isso não existe, entendeu? Ela tá sendo exatamente o contrário do que você tá falando. Não, pra mim ela é então, religiosa. eu tô falando tudo porque eu acho que ela tem que sair, tá ligado? pra mim Da minha também. cabeça. Eu ia entrar na casa quando Não, eu eu ia entrar também, na eu casa acho que e não falar é assim, Deus, ela. Pai do céu, puta que Tira pariu. ela. Tira. Eu Tira. queria fazer o teste do medo Tira, pra chupa ela. saber a palavra da misericórdia, sabe? Qual é o teu maior medo? Palhaço. Tipo assim, um palhaço vai vir na sua direção, te assustar e qualquer frase do desespero, tá A ligado? frase é, ah! Socorro! Tem um palhaço atrás de mim. O meu vai ser, meu Deus, me ajuda! Alguma coisa assim, entendeu? Cara, dito tudo isso, o meu voto Luana. é na Luana. Eu também pra vou sair. votar na Eu Luana. estou com Também uma Marcel. votaria na Eu Luana. vou na Luana também. É Luana? Então, Luana, obrigado. Também votaria na Luana. Vota na Luana. A real é que desde a hora que ele entrou, pra mim, ela já... Ela firme na promessa. Ela tem cara de crente. Não sei de qual religião, mas ela tem cara de Tem crente. cara de crente. Meus amigos, chegamos na final. Lucas, o rapaz fechado do cadeado. Pode representar alguma coisa, né? Como nosso amigo Chico disse. Cara, aqui pra mim não precisa perguntar mais nada, tá? O que acontece? O Lucas pra mim veio muito forte, mas pô, não tem como. A Juliana ela não liga pra nada, gente. Quando perguntou se tinha. Teu doce tema é Deus. Quase, pô, ela riu, pô. Vamos tentar ir pra uma outra linha. A gente sempre tá falando aqui do medo, da coisa ruim, e as coisas boas, e a energia pra coisa boa. Por exemplo, eu sou um cara que hoje eu prezo muito pela energia, assim. A energia que eu levo pra alguma coisa vai me trazer algo bom, ou a energia que eu levo pra uma coisa pode ser ruim. E às vezes, por exemplo, eu quero conquistar alguma coisa verdade. nova. Tipo assim, vocês têm isso? Tem de uma forma diferente, assim. Eu não acho que a minha energia, ela acumula, ou ela... Assim, quando eu tô num espaço, tem algo que acho que transcende qualquer uma explicação científica, não por uma questão religiosa, mas por uma incapacidade nossa ainda de alcançar cientificamente. Mas, pra mim, é muito dado, assim, quando eu, tipo, chego num ambiente e tá todo mundo meio esquisito. A cara tá todo mundo normal, sabe? Mas tá uma coisa meio estranha. Esse Eu cara acho que, aí, justamente, isso é gente, algo, ele não é ateu. tipo, Ele sabe? acredita em Alguma qualquer meio outra Dragon coisa. Ball. Mas alguma Espírita. coisa escapa. Qualquer outro Mas acho que tem uma treco coisa aí. que, Ele que não é me ateu, toca, não. assim. Ele que tem um aí eu fico cadeado meio- no ou eu fico pescoço, esquisito, não é- ou eu entro não já é mais possível. leve. Aí eu tenho esse caminho. Nossa, nada me toca assim. Não, e tipo assim, você quer conquistar, por exemplo, você quer mudar de emprego e, pô, a sua torcida, é só isso. É só vai atrás, né? Não tem muito uma energia que vai te dar nada assim tão facilmente. Não se apega a nada. Não. Nem, por exemplo, fui com esse boné, então deu sorte. Sim, eu acredito que eu consigo uma coisa. Ué,
vou pra um trabalho, eu acredito que eu consiga isso, mas não... Com a sua capacidade Sim. e só. Eu tenho uma dúvida pra você, Juliana, que é o seguinte, pra mim, eu tô batendo nessa tecla, que o Lucas pra mim soltou uma frase que eu achei que é uma frase que não combina muito com o que ele falou até agora, que é a eu quero acreditar. Você tem esse pensamento também? Você queria acreditar em Deus? Não muda muito não, querer ou não querer. Assim, se eu tivesse algum sentimento, uma sensação... Então, não existe esse sentimento, certo? Você não sente nada. Você não queria sentir nada? Não, acho que não muda não. Minha cabeça não muda. Eu tenho mais uma pergunta também. Vocês se relacionaram, tá? Vão casar. A pessoa quer ter filhos. E a pessoa é religiosa, importante dizer também. Como é que vocês administrariam isso? Tipo, vocês aceitariam o filho de vocês ter uma criação religiosa caso o parceiro ou parceira de vocês fizesse questão? Ou pra vocês é uma coisa que vocês gostariam que o filho de vocês Isso não é seguisse uma complicado, doutrina né? específica? Tentar que isso não fosse uma obrigação pra criança. Se eu casei com alguém católica, sei lá. E pra ela é muito importante, eventualmente, levar o filho pra rituais ali, vá. Mas não sei se eu gostaria que fosse seguisse, tipo, as doutrinas, tipo, catequese lá, porque eu acho muito agressivo, assim. Não ligaria, não. Até o ponto dele, tipo assim, escolher, entendeu? Ó, agora eu senti, eu gostei, eu gosto. Eu não quero. Vou fazer uma perguntinha rápida. Neymar ou Rivaldo? Neymar. Ganhou. Eu não conheço o Rivaldo, então vou ter... Mas eu também não quero o Neymar também. Aí eu vou de Rivaldo. Toma, aqui temos a campeã, Juliana. Você não acredita em Neymar, o Deus. Rivaldo foi que Você vai explicar pra decidiu. gente? Eu acho que tem coisas que Não precisa. Tá, dito isso tudo que a gente falou até agora. Eu tenho mais Putz, uma pior pergunta, que eu Elza, ficaria com a desculpa. Juliana também, eu viu? só quero ter certeza mesmo, Juliana. Eu não sei se houve pouco ou se realmente a gente falou pouco disso, mas eu queria entender um pouquinho mais. Queria que você me tentasse me achar exemplos de coisas que não fizeram sentido pra você na religião a ponto de você se tornar essa pessoa assim. E não é julgamento nenhum, tá? Eu sou mais ou menos assim como você mesmo, mas eu vejo você muito nem aí pra nada em relação a esse assunto religião. O que foi tão diferente pra você? O que bateu tão diferente do que você acredita quando você começou a estudar ou frequentar, né? Que você falou que era frequentadora também. Obrigada, é claro, mas o que você falava assim? Falava, mano, isso aqui não faz sentido nenhum pra mim, cara. Que loucura é essa? Tipo assim, Não bateu. Porque tem um ser que é tão poderoso que pode, tipo, consertar muitas coisas e não... simplesmente não faz. Então, assim, as pessoas acreditam numa coisa que elas mesmas estão vendo que não faz sentido. Deus é justo. Com quem? Com o quê? Em que momento? Pô, mas eu fiquei assim, quando meu pai faleceu, eu tipo, tava internado e tal, eu pedi a Deus e tal, não sei o quê, me ajuda meu pai. Mano, e acabou, não ajudou. Então, tipo assim, eu mudei muito minha cabeça com essa parada. Eu acho que hoje eu sou muito mais da energia do que de tentar buscar um Deus, essas coisas. Dito isso, Juliana, gente. galera, aqui é o seguinte, tem duas pessoas aqui na nossa frente, o Lucas muito bem também. Tipo, Muito bem. Não O errou cara absolutamente não, nada. o Lucas não é. Só que, Aquele cara, cadeado pra mim, ali deve ser algum esse, mano, essa simbolismo frase de do alguma Lucas, outra eu queria coisa que ele acreditar, pode não faz, significar ou ele nada, veio... Pode ter sido uma frase que você falou sem querer, e de fato você pode ser ateu e não Pra acreditar, gente mas eu pensar peguei isso, essa porque frase e eu não... o eu ateu vou não falar, iria não é fazer nem cadeado, acho que não faz essa frase, sentido, não. acho que é mais alguma Mas, coisa tipo, relacionada ao beleza que ele pode ser um maluco que espiritismo, simplesmente não é? estuda e tal, conhece bastante, mas... Conhecimento sobre religião, me parece que o Lucas tem mais do que a Juliana. Só que a Juliana, ela tem o desapego do cara que realmente não liga pra isso. Então eu vou com a Juliana também. Eu também. A cara dela, assim, tem... Ou ela é muito boa atriz também, mas a cara, ela tem justamente, tipo assim, não ligo, não quero saber. E se tá mentindo, vai arder no mármore, né? Isso aí Não é problema nosso, né, Ramon? Filho, cara... Aí já não tem nada a ver Juliana, com só me isso, permite uma né? última pergunta pra você aqui. Sua avó faleceu? Desculpa tocar nesse assunto, não? E como é que foi com ela, então, essa questão? Até quando você chegou e falou, pô, vó, quer saber? Não vou mais à igreja. Tipo assim, como é que foi esse diálogo? Teve muito. Ela só não me obrigou mais, porque eu cresci e eu também não fui mais. E ela nunca chegou pra você, vamos aí. Não, porque ela sabe que eu não vou. É isso então, família. Bom, pra fechar, Ramon, seu voto. Juliana. Pig. Juliana. Chico. Juliana. Beltrão. Juliana, claro. Alvinho. Também vou na Juliana. Então, Juliana, calma, a gente escolheu você como a ateia deste vídeo. Mas a gente vai chamar todo mundo de volta pra gente poder descobrir quem que E agora? é a Vai verdadeira. ser Emily. E agora? Vocês tancam? Vocês também acham que é ela? Quem que vocês acham que é? Vocês têm um guess diferente? Hã? É ela? É ele? Tu falou que era ela desde o início? A Emily não é, né? Mano, pô, não tem como não ser. Foi o que o amigo falou, se não for ela, vai queimar no mar. E agora, hein? Então, entre nossos participantes que são ateus, tô nessa dificuldade. Sabia que eu sou ateu, Pig? Ateu de expor. Ai! Lá ele! Quase deu um beijo, velho! De Que o verdade. verdadeiro ateu ou ateia deu um passo à frente.
Não, cara! Falei, mano. Falei. Pô, essa frase... Ela vai queimar no mármore, vai. Vai queimar! Vai queimar! A sua avó vai dar bronca em você. Pô, desculpa, Lucas. Tu não pode falar que acreditar, irmão. Eu quis, mas não consigo. É isso? Cara, nem sempre é dia de acertar. Ah, Francisco, eu tô Mentira. E triste, aquele cara. cadeado, Cheguei de velho? acertar Não faz essa, sentido mano. Tava nenhum. confiante, mano. Tem dia que é noite, mano. Por que o cara Tem tá com jeito cadeado não, no tá vendo? pescoço? Não pode, cara. Cara, Não tem nem um pouquinho de medo, será? pô, mano, falou Mesmo uma sabendo que é brincadeira? naturalidade, não Ou é- será que o dia anterior a vir gravação, ela se preparou e falou, pô, Não, se preparou. hoje eu vou fazer isso, Não é vou tão fazer fácil aquilo. assim fazer o que ela fez, não. Vamos deixar o Lucas por último, né? E vamos lá, Emily. Emily, por que a gente ia se arrepender? Começa por essa. Eu tentei. Mas aí, como é que é a tua relação com a religião? Você é muito religiosa? Adivinhem. Muito religiosa. Tô um pouco afastada agora, por causa da rotina realmente da faculdade, do trabalho, mas eu sou católica. Juliana, a grande atriz do vídeo. Juliana, pelo menos você é pouco religiosa ou realmente foi uma mentira completa? E eu vou muito. Luana, e aí, como é que é a tua Cara, relação com a vocês religião? cismaram com o fato de eu falar que eu não acredito em Deus. Eu realmente não acredito, eu nunca acreditei. Só que eu tenho religião, eu sou budista. Tu é budista? Não acredito em Deus, nunca acreditei Mas na me minha tira vida. uma, gente é me burro tira uma dúvida demais. ignorante. O budismo não tem um deus, é isso? Não. E o Buda é o quê? Buda não é Considerado Deus? o quê? Pra gente, Buda, na verdade, pro meu budismo, tá? Porque existem várias vertentes. Pro meu budismo, a gente chama de estado de Buda. Então, todos nós temos dentro de si um estado de Buda que pode ser evidenciado com a prática do budismo. Mas não tem um ser que manda em nada. A gente acredita na lei de causa e efeito, eu faço coisa boa, vai ter coisa boa e cada um por si. Bolota, e aí, irmão? Moleque, confesso que eu tava quase me cagando. Mano, mas a história, vai brincar com o lado de a história cima, da minha avó é real mesmo. Deu sobre essa questão de não gostar de ir pra catequese, ficava mas nunca deixei de procurar Deus. Eu sou espírita, mas não tenho nenhum preconceito. Posso ir numa igreja evangélica, posso ir em qualquer lugar. O importante é a gente buscar Deus. Eu acho que se não fosse ele, eu nem estaria aqui hoje. Nenhum de nós estaria aqui. Por isso que ele desviou mesmo. Eu falei, velho, que ele falou. Ele desviou literalmente da pergunta. Eu fiquei por causa disso, mano. Pô, o negócio é o seguinte também. A gente foi burro. Sim. É, tipo assim, e ignorância no sentido Puro da palavra. né? Cristalina Que mesmo. ignoramos, né, nas nossas perguntas, eu acho que tava muito... Católico-cêntrico. Exatamente. Ou evangélico, permeava essas duas... Cristianismo. Permeava essas duas religiões, e a gente tem diversas religiões que têm diferentes formatos, diferentes crenças, diferentes práticas. Matrizes. E, inclusive, né, aproveitar esse momento aqui, que temos representantes de algumas delas. Se você quiser falar um pouco sobre sua religião, se você quiser expressar, explicar um pouco como é que é, como você sente isso. Só se quiser também, se sentir à vontade. Não, acho que é mais a procura por Deus mesmo, entendeu? A gente acredita na reencarnação, coisas desse tipo, que coisas boas podem vir, como tem pessoas também que podem te fazer mal. Então, eu acredito que Deus é a chave de tudo, então eu sempre busco ele independente de religião ou algo do tipo. E acho que é isso. Como eu falei, eu realmente não acredito em Deus, nunca acreditei. Eu sou de família de berço budista. Então, a única doutrina que eu conheço é o budismo, e é que eu tenho contato. A gente não acredita em Deus, acredita na lei de causa e efeito, acredita no karma, acredita em reencarnação, em outras vidas. E o que é bom volta pra você, o que você faz de ruim volta pra você da mesma forma. Eu tenho uma dúvida só. Vocês, tipo assim, existe um local pra vocês praticarem a religião de vocês ou o da casa de vocês? A gente se reúne na casa dos membros. As reuniões são divididas por localidade, então quando é reunião de bloco, que a gente chama pequena, eu posso disponibilizar a minha casa para ter as reuniões. Quando são reuniões maiores, a gente tem sedes. Então tem uma no Meier, tem uma em Botafogo, tem sedes maiores. E você, Ju? Eu acredito muito em Deus. Muito em muita coisa, na verdade. Eu acredito muito em tudo. Tudo que tu falou, tu... Cara, é absurdo a cara dela, Cara, mas mano. você... tranquilidade não é possível. cara, Você é absurdo. praticante da Umbanda, assim. Sim. Você vai sempre. Sim. Tem alguma característica que difere, assim, tipo o budismo, que você queria explicar pra gente ou não? Como é que eu vou explicar? A gente se reúne, todo mundo, né? Tem uns espíritos que não me dão medo. Eu poderia tranquilamente estar numa casa com 20 onde morreram tantas pessoas, que eu não tenho medo de espírito. Mas Apesar de eu tem uns acreditar, que eu não são tenho medo. bolados. Cuidado, tá uma Nem dos casa maus, nem dos mal bons. assombrada? Muito pelo contrário, eu acho que os maus têm como ir pra um caminho bom. E isso é o que a gente faz, assim, né, mais ou menos. E é sobre isso. Eu tenho medo dos vivos, filho, dos mortos. É isso aí, meu filho. E você, Emily? Na Igreja Católica, a gente tem nossos dogmas, nossos mandamentos. É para se aproximar mais do que Jesus foi aqui, ser 1% dele. E eu acredito muito em Deus. Deus está em mim sempre. A oportunidade de estar aqui hoje, com certeza, foi Deus que me trouxe aqui. E é isso. Lucas, você é o homem que Deus pra você não significa nada. Mentira, não é tanto assim. Mas e aí, era tudo verdade mesmo? Você buscou a religião e não De conseguiu? fato, só que eu senti alguma coisa por um momento, assim. De fato, eu teve um momento de crença. Mas passou e, de fato, voltei à minha origem ateia, assim. De não sentir e pensar... Eu falei da psicanálise, pra mim isso faz muito mais sentido, assim, pra tudo. Mas é uma tristeza, porque eu queria conectar com a minha avó, mas eu não consigo. Bom, então, né, palmas para todos, né?
Aí, Doideira! rapaziada que acompanha o canal, Doideira. tô fazendo minha rima mesmo sem instrumental. Meu rap é big, mas eu não sou notório. Curte, comenta e fica com o trailer do próximo episódio. Ou seja, o meu guess da primeira vista, que era o Bolota, deu ruim. O guess final também deu ruim. Por quê? Porque aquele menino ali foi com um cadeado no pescoço. Eu achei que ele tava tentando esconder alguma coisa de nós, gente. Enganou faz todo mundo, tá doido. Vamos de largados pelados.